Ao vivo. A graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um culto da juventude. Quero te convidar a louvar ao Senhor conosco, a exaltar o nosso Deus, e já vai compartilhando, já vai convidando o máximo de pessoas que você puder para louvar o Senhor conosco. Vamos louvar. Quando a noite cai, quando o medo vem, eu posso ouvir sua voz. Se eu perco a fé e a esperança, a minha força é. Quando eu penso que eu vou falhar, Deus é tudo pra mim. Eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. O seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu E em todo tempo, suas promessas estão diante de mim. Ninguém vai parar, nada mais impede o que Deus começou. Quando eu penso que eu vou falhar, Deus é tudo pra mim. E eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. O seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim, ele é eterno, e flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Quando eu penso que eu vou falhar, Deus é tudo pra mim. Eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. O seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim, ele é eterno, e flui dentro de mim como o seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Ecoe o seu amor. Ecoe o seu amor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos aquele que era, que é e que há de vir. Nosso Senhor maravilhoso, imutável. Nós te louvamos, Deus. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
pensando: quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, e ele está na mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós te exaltamos, Senhor. Como é bom estar, Pai, na sua presença, Jesus. Tu és o nosso Deus de amor, nosso Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, Jesus. Nós te louvamos, Pai.
Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. O povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações, se unirão. Não me entrego ao medo, a cabeça e olho para o alto. Aleluia. Com os olhos desse amor, Deus me ama assim como estou. Coragem ter, eu sei, só nele eu esperarei. Eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto. Com os olhos desse amor, Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 Jesus. Oh, 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 se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas cairão seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Cante bem alto. Se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas cairão seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá, aleluia. Se ouvirá em seu trono adoração, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Aleluia. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto. Com os olhos desse amor, Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu espero.
esperarei. Oh, 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 Aleluia. Nós rendemos graças ao Senhor. Quero te convidar aí na sua casa, da forma que você se sentir mais confortável, mas eu quero te convidar, se você puder, a erguer as suas mãos. O fato de você erguer as suas mãos quer dizer que você se rende, que você se entrega. Ah, querido, e se você ainda não fez isso, se você ainda não se rendeu e não se entregou a Jesus, esse é o dia, talvez essa é a hora. Mas todos os dias nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ele. E eu quero te convidar, se você puder, erguer as suas mãos agora, como quem se rende ao Senhor, como quem se entrega ao Senhor. Erga as suas mãos e adore, porque Ele é digno do teu amor, da tua adoração, do teu louvor. Só Ele é digno, só Ele é digno. Então, se você puder, erga as suas mãos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Se renda ao Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Sai do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo a ti, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia! Espírito Santo! Sopra teu vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer
sobrenatural. Faz seu querer em mim. Faz seu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais uma noite que nós podemos estar na sua presença. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar para que Deus continue falando conosco, para que a graça dele continue nos alcançando ao longo do restante desse culto. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque nós podemos estar, ó Pai, reunidos mais um momento, Deus, para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos o Teu nome, para ouvirmos da Sua palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Deus, que nesse momento está conectado conosco, que nesse momento está cultuando ao Senhor, que o Seu Santo Espírito possa falar, Pai, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, glórias a Deus por mais um culto, por estarmos juntos mais uma vez. E eu gostaria de pedir encarecidamente para, caso você ainda não tenha clicado no curtir, caso você ainda não tenha compartilhado esse link, que você aproveite esse momento. Clica aí no botãozinho, no dedinho para cima. Se você está no celular, é só você fechar o chat rapidamente e clicar ali no dedinho. Se você está numa Smart TV, você precisa apertar ali o botão Enter e ele já vai aparecer essa opção. E se você está no computador, logo abaixo do título do vídeo tem o botãozinho do dedinho para cima. Gente, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens que nós estamos trabalhando, que é a série Cheque Mate. E se você está acompanhando, você vem com a gente nessa caminhada desde dos últimos 2 sábados sobre as disciplinas espirituais. Nós estamos trabalhando com base na frase do Richard Foster, que diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E assim como nós podemos levar uma partida de xadrez de forma superficial, sem ter em mente o objetivo final das nossas histórias, ou no caso da partida, o objetivo final do jogo, nós podemos viver uma vida com Deus na superficialidade. O grande problema é que a superficialidade na vida com Deus não consegue lidar com dificuldades e com desafios. Uma vida cristã rasa não supera desertos. E para nos guiar ao longo dessa caminhada, nós estamos seguindo pela vida do profeta Daniel, que tinha um objetivo em mente: não se afastar do seu Deus. Mesmo estando em uma terra distante, mesmo estando longe da sua família, longe do templo, Daniel se posicionou e definiu em seu coração que ele não se contaminaria, que ele permaneceria próximo, junto ao seu Deus. E para que alguém possa alcançar os objetivos que travou em sua vida, nós vimos que é necessário disciplina. E caminhamos então a partir da lista de disciplinas espirituais.
Na semana passada, nós falamos sobre a importância de mantermos o foco no nosso objetivo, mesmo em um mundo onde nós temos tantas distrações. E vimos que para mantermos o foco é essencial colocarmos em prática 2 disciplinas espirituais, que é a disciplina da meditação e da solitude. Enquanto a solitude é como uma habilidade de calar as vozes ao nosso redor para ouvirmos a voz de Deus, a meditação é a reflexão dessas verdades que ouvimos, de forma que elas venham realmente transformar os nossos corações. Vimos que o fruto dessas 2 disciplinas é aprender a ouvir a voz de Deus, compreender melhor a verdade de Deus e também melhorar a nossa relação com o próximo. E estabelecemos um desafio, que era ao longo dessa semana, termos de 5 a 10 minutos do nosso dia reservados para refletirmos sobre tudo o que Deus tem falado aos nossos corações, sobre o que Ele representa para nós, enfim, meditarmos a respeito dEle. Tive alguns feedbacks de alguns jovens e alguns adolescentes da nossa igreja que colocaram em prática esse desafio e já perceberam alguns desafios diante dessa proposta e dificuldades, obstáculos, mas também já perceberam alguns reflexos em sua vida com Deus. Hoje nós vamos dar sequência e vamos falar sobre mais 2 disciplinas que são fundamentais em nossa vida. Então eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Se você está aí com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo, abre com a gente para acompanhar essa leitura, que diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não havia provado nenhuma carne e nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé, rumo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupa de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então, ouvi o homem falar e ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida, ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Gente, hoje eu montei o tabuleiro aqui de um jeito diferente. Na verdade, quem trouxe a mesinha aqui inverteu ele. Deixa só eu girar aqui. Sim. Pronto. O tabuleiro está num formato aqui que
para os mais dedicados no xadrez, para aqueles que acompanham a literatura e tudo que os diversos materiais que nós temos sobre esse jogo, conhece essa posição. A gente consegue mostrar ela aqui, pessoal? Aqui, ó. Câmera de cima, please. Temos aqui o jogo montado em uma posição conhecida por muitos jogadores de xadrez. Essa posição final, ela se tornou conhecida por causa do filme Lances Inocentes. Tem no Netflix. Lances Inocentes é um filme de 1993 que conta a história do jovem enxadrista Josh Waitzkin. E essa posição é a que aparece na última partida dele no filme. Lá no finalzinho, quando ele está enfrentando o rival dele, que também é um prodígio no xadrez, chega nessa posição. E diante desse cenário no tabuleiro, o professor dele, que estava assistindo a partida de longe, avisa os pais que há uma possibilidade de vencer o jogo a partir desse cenário. Para quem não conhece a posição ou não assistiu o filme, mas sabe jogar xadrez, ao olhar para esse tabuleiro, vai perceber que a partida está muito equilibrada. Cada um dos jogadores tem um cavalo, cada um deles tem 2 peões, cada um tem um bispo, cada um tem uma torre e o rei posicionado aqui no tabuleiro. O jogo está equilibrado. Nessa parte do filme, o professor até faz toda uma jogada ali, tem todo um enredo, né, do filme que ele diz, não jogue enquanto você não enxergar o resultado. E o personagem ali, o Josh, ele olha para o tabuleiro e depois de um tempo refletindo, ele encontra a forma que ele tinha de ganhar o jogo. Com um único movimento, ele determinaria praticamente a derrota do seu adversário. Porém, como ele era um garoto muito bonzinho, tinha um coração muito bom, ele oferece para o adversário o empate. Ele estende a mão e o adversário pergunta, o que você está fazendo? Ele fala, não, estou oferecendo um empate para você. E aquele menino, o adversário dele, recusa, fala, não, você está louco, olha para o tabuleiro, vamos jogar. E aí o Josh diz, né, você perdeu o jogo, aceite o empate e nós vamos dividir juntos o torneio. Porém, o menino recusa e manda ele jogar. E aí o que nós vemos é que com o movimento de um peão, um único peão que o Josh movimenta, ele ganha a partida. Inclusive eu acho que esse rei não deveria ter... não, tá certo. Com o único peão que ele movimenta, capturando, nós vemos que a partida se desenrola com a vitória do Josh. O que é muito interessante em uma partida de xadrez é que nós vimos na semana passada que é fundamental que um jogador esteja focado no tabuleiro. Ele precisa desligar todas as distrações que ele tem à volta e olhe fixamente para aquelas peças, identificando o que ele pode fazer para atingir o checkmate. Porém, um jogador precisa também estar atento ao que o seu adversário pode estar tramando. É necessário que durante toda a partida o jogador esteja tentando discernir as intenções do seu adversário. Se naquele momento do filme o adversário do Josh tivesse percebido que as intenções por trás das ações do Josh era realmente de derrotá-lo ou de encontrar uma estratégia para resolver a partida, a posição dele teria sido outra. Porque da mesma forma que em um tabuleiro, o movimento de um único peão pode definir toda uma partida, se nós não discernirmos aquilo que está à nossa volta, em nossa vida, nós poderemos também ser desviado do nosso caminho. É necessário que nós, cristãos, busquemos continuamente de Deus discernimento. Sem discernimento, nós corremos o risco de cair em ciladas. Daniel era um homem muito focado, nós vimos isso na semana passada, ele tinha disciplinas rígidas, e por causa dessas disciplinas, ele recebia muitas revelações de Deus. Porém, algumas vezes, mesmo recebendo essas revelações, ele não compreendia o que estava acontecendo. E em nossa caminhada cristã, é fundamental que a gente busque de Deus discernimento para, pelo menos,
3 coisas. A primeira delas, nós devemos buscar discernimento sobre a realidade espiritual. Nós somos rodeados por uma realidade invisível que aos olhos humanos não pode ser percebida. Quando nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele diz, versículo 12, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes do mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Somente por meio da revelação do Espírito Santo, do discernimento que ele nos dá, nós podemos compreender essa realidade que está à nossa volta. O próprio livro de Daniel deixa claro a realidade dessa dimensão. A partir do capítulo 7 até o capítulo final do livro, nós vamos encontrar visões espirituais que Daniel estava tendo e revelações sobre batalhas que estavam acontecendo na região espiritual. Sem discernimento dessa realidade, nós corremos 2 riscos. O primeiro risco é o risco que eu vou chamar de o maníaco espiritual. E o maníaco espiritual é aquela pessoa que, por não discernir, acha que tudo o que está acontecendo à sua volta tem algum significado espiritual mais profundo. Então, tudo o que acontece, tudo, qualquer acontecimento, qualquer coisa, opa, isso aí é o diabo trabalhando, opa, isso aí é o inferno se levantando contra nós. O grande problema do maníaco espiritual é que ele vê demônio até no Mickey, mas não consegue ver o diabo agindo por meio do seu próprio orgulho. O maníaco espiritual vê a dimensão espiritual atuando de uma forma tão detalhista e não percebe em sua própria vida as ações que muitas vezes estão desagradando a Deus. Mas enquanto de um lado nós temos o maníaco espiritual, do outro nós temos o ignorante espiritual, que é aquela pessoa que ignora totalmente o que está acontecendo na realidade espiritual. E por ignorar essa realidade, acaba sendo levada, caindo em ciladas por não orar e por não perceber que a luta dela está nas regiões celestiais e ficar apenas brigando nas regiões terrenas. Sem discernimento espiritual, nós não vamos perceber as ciladas que estão à nossa volta. Um segundo discernimento que é fundamental para nós é discernirmos as liturgias seculares. E esse é um termo talvez que fica um pouco confuso, mas para o pessoal que faz parte do Clube do Livro e leu aí o livro do James Smith, Você é Aquilo que Ama, está bem fresquinho na cabeça esse conceito. O autor trabalha com a ideia de que ao nosso redor, nas instituições seculares, há liturgias, rituais que nós cumprimos para atendermos desejos dos nossos corações. E essas instituições, esses entes litúrgicos, eles têm por objetivo alcançar e ganhar o nosso coração. No livro, o autor usa o exemplo de um shopping. E ele coloca como os shoppings são verdadeiros templos religiosos, porque eles nos apresentam diversos rituais, rituais de compras, rituais de consumo, rituais de diversões, que têm por objetivo ganhar o nosso coração, ganhar a nossa atenção. Para esse autor, o shopping, por exemplo, apresenta o consumo como uma redenção, como um sentido para a vida, um propósito ali que a pessoa pode vivenciar por meio da compra. Sem discernimento desses objetivos seculares de ganhar o nosso coração, nós caímos em diversas ciladas e vivemos por meio dessas ciladas e com o objetivo nosso maior em coisas secundárias, em coisas materiais. Porém, mesmo nós precisando buscar discernimento, tanto da realidade espiritual como dessas liturgias seculares, o discernimento mais importante para nós é o discernimento da vontade de Deus. Quantas vezes tudo o que nós queremos em nossas vidas é sabermos o que Deus quer?
qual a vontade dele. Quantos de nós já não oramos falando, Deus, eu faço isso ou eu faço aquilo, eu tomo essa ou aquela decisão? É muito importante discernirmos realidades espirituais e liturgias seculares, mas é essencial discernirmos a vontade de Deus para as nossas vidas e para as situações que nos rodeiam. E para alcançarmos esses discernimentos, são fundamentais duas disciplinas espirituais. A primeira delas é a disciplina da oração. E sim, semana passada nós começamos com as disciplinas meditação e solitude, que muitas vezes podem ser confundidas com a oração, mas na verdade elas são complementos. Nós precisamos estar com os nossos corações aquietados, em quietude, para aproveitarmos ao máximo da disciplina da oração. E por mais importante que a meditação, a solitude e as outras disciplinas espirituais sejam, sem dúvida nenhuma, a oração é a disciplina espiritual mais transformadora de todas. Quando olhamos para os diversos personagens da Bíblia, para os diversos heróis da fé, também para os heróis que nós vemos ao longo da história da igreja, todos eles tinham uma vida dedicada à oração. Lutero, por exemplo, nós vamos ver que ele tinha lá o hábito de orar pelo menos 3 horas por dia. Outros homens, como John Wesley, tinham práticas de 2 a 3 horas também, todos os dias. A oração era a marca na vida desses homens e mulheres. Orar para eles era tão importante quanto respirar. E é esse hábito, essa vida de oração, tanto nesses homens e mulheres, como até mesmo nós vemos na vida de Daniel, fez com que eles estivessem tão imersos em Deus, tão sensíveis à influência do Espírito Santo, que eles sabiam qual era a vontade de Deus para as coisas. Entende? Você está tão próximo a alguém. Quando nós estamos próximos a algum amigo, por exemplo, você fez lá amizade com alguém e aí você começa a caminhar com essa pessoa. Naturalmente, por causa da intensidade desse relacionamento, a gente acaba desenvolvendo características como daquela pessoa. Aquela pessoa tem um jeitinho e aquele jeitinho acaba nos influenciando. A partir do momento que nós passamos a ter vida de oração, de ficar diante de Deus, nós passamos a ser influenciados por Ele e a representar em nossas vidas a forma que Ele é. E nós passamos a conhecer qual a vontade dEle, qual o desejo dEle nas circunstâncias que nos rodeiam, porque nós estamos próximos a Ele. Esses homens não precisavam orar, Deus, qual é a sua vontade? Deus, qual é a sua vontade? Porque eles sabiam qual era a vontade dele. Daniel, em diversos momentos, age de forma que agrada a Deus. Há momentos pontuais, como esse do capítulo que nós lemos, que ele precisava se dedicar de forma específica para compreender algo. Mas em diversos momentos do livro, nós vamos ver esse homem se posicionando e tendo atitudes que eram de acordo com a vontade de Deus, sem precisar perguntar para seu Deus qual era a vontade. Quando nós oramos, quando temos vida de oração, nós passamos a conhecer Deus de forma tão profunda que nossas ações irão refletir a vontade dele para as circunstâncias. Mas há uma segunda disciplina, e com certeza essa é a disciplina de Daniel mais famosa, é a mais conhecida, que é a disciplina do jejum. É a mais conhecida entre aspas, né? Porque cada um inventa um jejum de Daniel diferente do que ele praticou. Mas tudo bem, o importante é a intenção por trás da tentativa, né? Quando nós olhamos para a Bíblia fala muito sobre jejum. Porém, boa parte dos momentos em que ela fala sobre essa prática está relacionada à abstenção de alimento por algum motivo espiritual. E essa prática era comum também nos homens de Deus. Alguns materiais desenvolvidos pelos próprios apóstolos traziam orientação de, por exemplo, você jejuar 2 vezes por semana, pelo menos. A questão é que muitas vezes, por não compreender essa disciplina, a gente acaba fazendo ela de uma forma errada.
Muitas vezes nós colocamos o jejum como uma moeda de troca espiritual. Vou jejuar 30 dias para conseguir algo, ou vou jejuar para que Deus me dê algo, vou jejuar para que isso aconteça, vou jejuar para que... A gente acaba jejuando como uma moeda de troca. Deus, eu jejuei, agora eu quero que o Senhor faça isso. Deus, eu jejuei aqui, agora eu quero que o Senhor me dê isso. Deus, o Senhor não me deu e eu estou jejuando. Porém, nós precisamos compreender que, biblicamente, o jejum tem 3 propósitos fundamentais. O primeiro deles, glorificar a Deus. O jejum é uma forma de adoração, uma forma de dar glórias a Deus, de honrar a Ele por meio desse propósito. John Wesley, sobre o jejum, disse o seguinte: em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja esta, e unicamente esta: glorificar ao Pai que está nos céus. É por isso que tantas vezes Jesus fala assim, se você for jejuar, lava o seu rosto, mostre que você está bem, para que as pessoas não percebam e acabem dando alguma recompensa para você, acabem te admirando ou reconhecendo o seu esforço. Porque se você fizer isso, essa vai ser sua única recompensa. O jejum em nenhum momento pode ser para glorificação própria, é somente para glorificação de Deus. Um segundo propósito do jejum é revelar as coisas que nos controlam. O jejum traz à tona aquilo que está no nosso interior. Os Guinness escreveu um livro que se chama Os 7 Pecados Capitais. E ele trabalha com os 7 pecados capitais que estão nessa lista, que foi elaborada, trabalhando um por um, de orgulho, inveja, ira, passando por todos detalhadamente. E é incrível como esses 7 pecados fazem parte das nossas vidas sem muitas vezes nós percebermos. Dificilmente a gente vai perceber o quão orgulhosos nós somos, ou o quão invejosos nós somos. E é importante a definição que ele traz no livro, que a inveja não é você desejar algo que outra pessoa tem, mas você desprezar aquela pessoa por causa do que ela tem. Então, a compreensão que nós passamos a ter quando nós desenvolvemos uma disciplina como o jejum é de que nossos corações, muitas vezes, estão agindo motivados pelo orgulho, motivados pela inveja, pela ira e por diversos outros pecados. O jejum traz à tona isso. E por fim, o jejum nos lembra que nós somos sustentados por Deus. Richard Foster escreve: os anseios humanos são como rios que tendem a transbordar. O jejum ajuda a mantê-los no curso adequado. É por meio do jejum que nós podemos vencer nosso orgulho, que nós podemos vencer a nossa vaidade, que nós podemos vencer a nossa avareza. É por meio do jejum que nós percebemos o quão dependente de Deus nós somos. Após jejuar, Jesus respondeu ao tentador que ele era alimentado pela palavra de Deus. Era a palavra de Deus que o sustentava. O jejum revela essa nossa dependência do sustento de Deus. E qual é o fruto da oração e do jejum nas nossas vidas? Discernimento. Por meio do jejum, nós passamos a discernir as realidades espirituais. Mateus 17, 21, está lá aquela briga de Jesus com um demônio lá. Quando o demônio sai, os discípulos falam, poxa, mas por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus responde, essa casta só se expulsa com jejum e oração. O jejum e a oração não vão nos dar poder. O poder não vai ser nosso. Ele vai nos dar a clareza da fonte do poder. O jejum e a oração vão fazer com que a gente esteja tão sensível espiritualmente que a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção de que Deus vai agir por meio do nome de Jesus faz com que as coisas aconteçam. O fato de nós estarmos tão juntos de Deus, tão próximos a Ele, vai fazer com que a nossa mente esteja focada, discernindo aquilo que está à nossa volta e lembrando que o nome de Jesus está acima de todas as coisas.
Por meio do jejum, nós vamos ter discernimento das liturgias seculares. Por meio da oração, esse discernimento vai ser mais real, porque os nossos corações vão estar constantemente percebendo as ciladas que o nosso próprio coração cria. As ciladas que os nossos desejos nos levam a cair. Por meio dessas disciplinas espirituais, nós vamos perceber coisas que alimentam o nosso orgulho, coisas que aumentam nossa inveja, que aumentam nossa ira, nossa avareza. E principalmente por meio do jejum e da oração, nós passamos a perceber qual é a vontade de Deus. O jejum e a oração nos aproximam tanto de Deus, que nós vamos perceber os sussurros que Ele nos dá constantemente ao longo do nosso dia. Eu acho incrível. O pastor Elias, não me recordo se no culto de quarta ou de terça, né, comentou de quando Elias estava lá orando e buscando a voz de Deus, e caiu fogo, e quebrou uma pedra por causa do vento, aconteceu um monte de coisa. Mas Deus estava falando com ele por meio de um sussurro, por meio de uma brisa suave. Quando estamos orando, quando estamos em jejum na presença do Senhor, grandes revelações acontecem, mas essas revelações sempre virão acompanhadas de discernimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando oramos e jejuamos, os desejos de Deus passam a se tornar nossos desejos. Os desejos de Deus, os anseios dele, passam a se tornar nossos desejos e nossos anseios. Além disso, como um último fruto da oração e do jejum, nós vamos perceber que a nossa influência sobre as pessoas será mais intensa e mais proveitosa. Uma vida de oração e uma vida que se humilha na presença de Deus é uma vida que influencia pessoas a conhecê-lo, que influencia pessoas a desejá-lo. E infelizmente, muitas vezes, nós influenciamos pessoas motivados pelos desejos do nosso coração. Motivados pelo desejo de ser conhecido, motivados pelo desejo de, ser notado ou ser valorizado. Porém, quando nós oramos e quando nós jejuamos, nós deixamos diante da cruz os nossos corações, junto com os nossos desejos e os nossos anseios humanos, e substituímos eles pelos anseios e desejos de Deus. Se queremos ser uma juventude que realmente vá influenciar e transformar as vidas daqueles que estão à nossa volta, se queremos que a nossa vida seja uma vida onde Deus seja conhecido e seja glorificado, assim como Daniel era, nós precisamos assumir a responsabilidade de orar e jejuar. E nós temos um desafio para essa semana também. Semana passada, o nosso desafio era definir, em algum momento do dia, de 5 a 10 minutos, onde nós estaríamos refletindo, sozinhos, refletindo sobre aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Tínhamos até ali, dentro desse desafio, a tarefa de definir um lugar, de ter ali um caderninho, um cafezinho para acompanhar, algo que fosse tornar aquele momento realmente um encontro com Deus. O desafio dessa semana envolve a disciplina da oração. De, após esses 5, 10 minutos, meditando, você seguir um roteiro que você irá previamente elaborar do que você vai orar. Colocar ali, Deus, eu vou orar essa semana sobre isso, isso, isso. Coloque ali 3 motivos, 3 razões. A história de um pastor muito interessante, que ele disse que quando ele estava começando a caminhada com Deus, ele não sabia como orar. Porque, gente, oração, isso é bem importante, tá? Oração é algo que nós aprendemos. Se você não sabe como orar, está tudo bem. Deus está disposto a te ensinar. A Bíblia tem inúmeros momentos em que nós vemos as pessoas aprendendo a orar. Temos Jesus ensinando a orar. E esse pastor disse que quando ele começou a caminhada, por não saber orar, ele fazia o Pai Nosso. Parava ali, Pai Nosso que estais no céu, e fazia aquele momento de oração inteiro. E com o tempo ele foi percebendo a profundidade do Pai Nosso e foi ampliando o Pai Nosso na vida dele.
A hora que ele percebia que o nome de Deus é santo, ele começava a adorar a Deus por meio daquilo dali. Ele começava a agradecer a Deus sobre cada coisa que Deus dava a ele. Oração é uma disciplina fundamental para que Deus transforme as nossas vidas. Nós não precisamos fazer orações lindas, maravilhosas, complexas. Nós só precisamos chegar diante de Deus e falar com Ele. Simplesmente assim. Nós não vamos colocar nesse desafio um desafio de jejum, porque diversos momentos na Bíblia, o jejum era algo individual que a pessoa acertava com Deus. Existiam os jejuns comunitários com propósitos específicos. Porém, nós vamos deixar essa disciplina para que você combine com Deus, para que você acerte com Deus. O momento e quando você vai fazer. Agora, oração, queridos, a gente não tem como escapar. Ou a gente começa a orar, ou nós vamos viver uma religiosidade superficial, fria, que não suporta dificuldades. E eu gostaria de orar nesse momento, colocando diante do Senhor esse desafio e pedindo para que Ele continue nos dando forças e disposição para caminharmos nas disciplinas que Ele tem nos ensinado. Deus, quero te agradecer, ó Pai, por esse tempo que tivemos, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pai, quero colocar diante do Senhor a vida de cada um, Deus, de cada um dos jovens, de cada um dos adolescentes da nossa igreja, cada um, ó Pai, que talvez não se enquadre nessa categoria, mas que também tem acompanhado essa série e também tem se desafiado. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai, pedindo que o Seu Espírito continue aumentando a nossa disposição em servir ao Senhor. Porque, Pai, nós sabemos, ó Deus, todos nós sabemos, que a vida contigo, a caminhada contigo, exige disciplina, exige investir tempo com o Senhor, exige, Deus, ter relacionamento contigo. Então, Pai, da mesma forma que na semana passada nós oramos, colocando diante do Senhor o desafio de termos tempo diário na Sua presença, para refletirmos sobre as verdades que o Senhor tem nos revelado. Nós queremos agora colocar os nossos corações diante do Senhor, Pai, com o desafio de orarmos mais, de buscarmos mais ao Senhor. Deus, o Senhor tem levantado em nossa igreja, despertado a nossa igreja para tempos de oração. Então nós queremos pedir, Pai, reforce isso individualmente, em cada coração, em cada vida, Pai. A importância de termos tempo com o Senhor, diante do Senhor, falando com o Senhor. Pai, que nós possamos, Deus, buscar de Ti discernimento das realidades espirituais que nos rodeiam, das liturgias que tentam ganhar os nossos corações e principalmente, Pai, que nós venhamos buscar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, mas que essa busca, Pai, aconteça por meio de um intenso relacionamento com o Senhor, que essa busca aconteça por meio de corações derramados na Sua presença, por meio de corações rasgados diante do Senhor, buscando o Senhor, em nome de Jesus. Que cada um, Deus, que tem se colocado junto nesse desafio, que o Senhor possa trazer revelações, que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer discernimento, para que, Deus, essas vidas sejam transformadas, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor, em nome de Jesus, que o nosso objetivo maior, Pai, que é não se afastar da vida com o Senhor, que é a profundidade da vida contigo, que esse objetivo possa estar claro, constantemente em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, fica aí o desafio, gente. Se você assim, não tem a mínima ideia de como começar a orar, você pode dar um passo. Vai lá todo dia às 18 horas, o pastor Lu está fazendo no Instagram dele, no Facebook dele, está fazendo uma live de oração. Então, você não tem experiência nenhuma, olha lá. Eu vou anotar as palavras que o pastor Lu está falando na oração e vou repetir elas. Faz desse jeito. Mais vale você repetir uma oração, repetir palavras, do que não orar. Então, vai lá, segue ele, tem lá todos os dias às 18 horas, faz junto esse momento e depois tem o seu momento sozinho com Deus. Aos poucos você vai perceber que você vai desenvolver essa disciplina e vai se tornar um hábito. E daí vai ser fácil. Certo?
Gente, estamos encerrando então o nosso culto. Queremos agradecer a cada um de vocês que acompanhou conosco, cada um que clicou no curtir. Você que clicou no curtir, você é uma bênção. Muito obrigado, que Deus retribua grandemente a sua vida, porque você tem contribuído para o canal da nossa igreja, para o algoritmo do YouTube ali, jogar nossos vídeos lá para cima. Amanhã teremos a nossa EBD às 9 horas, tanto no Instagram do Atitude, como no canal também do Regenerados. Você pode participar com a gente, você é nosso convidado, certo? Hoje temos aí saideira, então fiquem com Deus, tchau! Quando a noite cai, quando o vento vem, eu posso ouvir sua voz. Se eu perco a fé e a esperança, a minha força é. Quando eu penso que eu vou falhar, Deus é tudo pra mim. Eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. Seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Fé e a esperança, eu posso ouvir tua voz. Ninguém vai parar, nada mais impede o que Deus começou. Quando eu penso que eu vou falhar, Deus é tudo pra mim. E eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. Seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Ecoe o seu amor. Quando eu penso que eu vou falhar, Deus é tudo pra mim. Eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. Seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim, flui dentro de mim. O seu amor em mim, ele é eterno, flui dentro de mim como um eco. Oh, seu amor em mim, ele é